Fala galera, tudo certinho com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo. Se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. O nosso Instagram é @santana.newtoncesar. No Facebook estamos com o perfil Newton César Santana e com a fanpage Pensei que Você Soubesse. Também ressuscitamos o nosso blog, que é o Blogger Pensei que Você Soubesse. Lá você vai encontrar muitos estudos, artigos que eu escrevo. Bem, depois de uma sequência de vídeos falando sobre biografias, histórias de personagens do cenário religioso, maus, controversos, polêmicos, que fizeram história, hoje voltaremos a abordar um tema teológico. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você sabia que os manuscritos mais antigos, isto é, os chamados melhores manuscritos gregos, eles não trazem falas de Jesus ressuscitado? É isso mesmo. Os antigos manuscritos, os mais antigos manuscritos, as Bíblias completas mais antigas, datadas do século IV, elas não trazem falas de Jesus dialogando, falando com os seus discípulos após ressurreto, após ressuscitado. Peraí, vai dizer que você não sabia? Você não sabia? Pensei que você soubesse. Costumeiramente, ouve-se pastores evangélicos, teólogos, falarem o seguinte: vocês têm que consultar os originais da Bíblia. Entretanto, esta é mais uma falácia do meio protestante, visto que não há mais originais da Bíblia. O que, Newton? Não há mais originais da Bíblia, e eu fiquei surpreso quando no ano de 2008, no meu último ano no seminário teológico, o professor de hermenêutica falou isso à classe, que não existem mais originais da Bíblia, que eles não foram conservados. E nós ficamos tristes, ficamos surpresos. E eu disse: professor, o que será de nós, como simples teólogos, já que não temos os originais da Bíblia para consultá-los? E aí o pastor professor do seminário disse: Newton, meu filho, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, pela fé. Mas como embasar algo em algo tão abstrato, que não pode ser provado cientificamente, como é o caso da fé? Bem verdade, não temos mais os originais, eles não foram conservados, ou até mesmo sugere-se que eles estão guardados a 7 chaves no Vaticano. Mas nós não sabemos se isto é verdade. Isto até então trata-se apenas de uma teoria. Contudo, nós temos os manuscritos mais antigos e as Bíblias antigas, mais antigas, completas, escritas em grego, que temos é o Codex Vaticano, ou em latim Vaticanus, chamado de Vaticanus, porque está guardado no Vaticano desde o século XV. Este Codex, esta Bíblia completa, que é datada do século IV. E temos também o Codex Sinaítico, em latim Sinaiticus. Tem este nome porque foi achado no Sinai no ano de 1844, e assim como o Codex Vaticanus foi escrito em grego e é datado do século IV. Embora partes do Codex ou Códice, assim como queiram,
estejam espalhadas por 4 bibliotecas. A maior parte do manuscrito está hoje na Biblioteca Britânica em Londres, aberto à visitação pública. E ele está disponível aqui na internet também para consulta. Já que ele está disponível aqui na internet para consulta, vamos consultá-lo. Vamos ver o que eu falei, que Jesus não aparece falando aos seus discípulos após ressuscitado. Vamos confirmar isto observando o Codex Sinaiticus lá em Marcos capítulo 16. Marcos, que é considerado praticamente que unanimemente entre os estudiosos como sendo o primeiro evangelho sinótico, canônico a ser escrito. Então, galera, este é o Codex Sinaiticus ou Sinaítico. Deixarei o link na descrição para que você possa ter acesso a ele. Este é o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Prestem atenção, vejam que eu estou no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Vejam, vai do versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finaliza no versículo 8. É isso que eu estou dizendo. Não existe nos manuscritos mais antigos, nem no Codex Sinaiticus, tampouco no Codex Vaticanus, os versículos 9 ao 20, que são encontrados hoje nas Bíblias modernas do Evangelho de Marcos, que falam, esses versículos mostram Jesus ressuscitado, falando as falas dele aos seus discípulos. Para que vocês não achem que estou mentindo, veja aqui o versículo 3, 4, 5, versículo 6, versículo 7. Quando chega aqui, versículo 7, versículo 8. Vem o versículo 8 e você vai encontrar aqui, uma grande lacuna. Vejam, prestem atenção, a lacuna depois do versículo 8. Vem essa lacuna, porque não existe versículo 9, tampouco os demais versículos do 9 ao 20 do Evangelho de Marcos, nos manuscritos mais antigos, isto é, nas Bíblias mais antigas em grego, Codex Sinaiticus e Vaticanus. Muitos acadêmicos, como é o caso do renomado teólogo norte-americano Dr. Bart Ehrman, acreditam piamente que este final de Marcos, isto é, o versículo 9 até o 20 do capítulo 16, foi uma adição posterior, feita pela igreja institucionalizada, isto é, pela Igreja Católica. Isso praticamente é comprovado, porque nós vimos aí que nas Bíblias mais antigas que temos à disposição hoje, que são os códex, aportuguesando Vaticano e Sinaítico, não aparecem este final de Marcos. Eu tenho aqui uma Bíblia Católica de Jerusalém. Galera, vocês sabem que eu costumo colocar o texto em tela. Contudo, hoje se trata de um pequeno estudo teológico. Dessa forma, eu gostaria de praticar junto com vocês. Sendo assim, se você tem uma Bíblia aí, seja ela na versão Almeida Revista aí atualizada, Almeida Revista aí corrigida, na versão NVI, Católica de Jerusalém, não importa qual seja a versão de sua Bíblia, pegue e abra em Marcos capítulo 16. Vamos fazer a leitura do verso 9 ao 20, que é o acréscimo, a adição posterior, e vamos avaliar as supostas falas de Jesus após a ressurreição, ou a suposta ressurreição. Para os que acreditam, Respeite sua fé, se você acredita. Belezinha. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala. Em algumas versões aparece Maria de Madalena, mas a versão correta é Maria de Magdala, até porque esta Maria nasceu na cidade de Magdala, por isso Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11,
quando estavam à mesa. Os 11 porque Judas já tinha tomado o caminho dele, né? Segundo a história cristã. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então, no verso 15 a seguir, eu vou falar de forma espontânea, eu vou fazer uma abordagem, porque vocês sabem que eu fui pregador, e pregador tem que guardar muitos versículos, e a maioria deles vão ficar aqui na minha mente para o resto de minha vida. Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não disse isso: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Logo, a missão do cristianismo não é sair pregando o evangelho a toda criatura. Entendemos que o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho, datado do ano 70, né, aproximadamente do ano 70, logo ali no ano que o templo foi destruído, segundo grande parte dos acadêmicos acreditam nisso, e ele deu base para os outros dois sinóticos, que é o evangelho de Mateus e o de Lucas, sendo que o evangelho de João é o evangelho platônico, que foi escrito depois. Muito diferente sua linguagem e muito menos ainda aceito pela crítica textual. Não é? Então, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não mandou. Vem algo mais terrível aqui, mais tenebroso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus não falou isso. Falarão novas línguas. Não. Labachura de canto nébrias, não. E se beberem alguma coisa mortífera, né, não lhe farão dano algum. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Existe uma seita nos Estados Unidos da América, uma seita muito antiga que sobrevive até hoje, onde pastores pegam em serpentes, serpentes venenosas, e estimulam os seus adeptos a pegarem em serpentes. Tanto que muitas pessoas já morreram pecadas por serpentes, e também eles estimulam as pessoas a beberem veneno, porque segundo eles não acontecerá mal algum, baseados neste texto que sequer Jesus falou. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então Jesus não falou nada disso depois de ressuscitado, nós provamos aqui. Aí o versículo 19 diz: ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, né? Saíram pregando, Jesus supostamente mandou, e eles supostamente saíram a pregar, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Galera, é o seguinte, enquanto vocês quiserem, continuarei aqui na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos blogs da vida, fazendo esse trabalho gratuito. Quando vocês não quiserem mais, eu paro, porque sempre chega um momento de parar, não é? Mas eu acho interessante, por enquanto, pelo menos, levar o conhecimento do grande público o outro lado da moeda, porque passamos tanto tempo submergidos em trevas religiosas. Forte abraço aí para você e família, tamo junto.